Você já reparou como algumas pessoas mudam completamente o ambiente ao seu redor apenas com a ausência? Elas não gritam, não pedem, não se explicam, simplesmente se retiram. E de repente, tudo muda. O silêncio se instala, e com ele, um incômodo coletivo. As pessoas começam a sentir falta, começam a se questionar, a tentar entender. Mas o que elas querem entender, na verdade, não é a sua ausência, mas o que ela revela, que elas não têm mais controle sobre você. A presença constante, o sim automático, o sorriso forçado, tudo isso é a linguagem de quem foi treinado a nunca desaparecer. Desde criança você aprendeu que o seu valor está em estar disponível. Para todos. O tempo todo. Mas e se, por um instante, você fizesse diferente? Se você decidisse não responder imediatamente, não justificar cada atitude, não aceitar cada convite, o que aconteceria? Provavelmente você causaria estranhamento, irritação, talvez até rejeição. Mas isso não revela algo sobre você. Revela sobre os outros, sobre o quanto estavam acostumados a te manipular pelas suas respostas previsíveis. Carl Jung dizia: tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Então por que a sua ausência incomoda tanto? Talvez porque ela expõe verdades que ninguém quer ver. Porque quando você deixa de ser previsível, você deixa de ser manipulável. E isso muda tudo. Existe um ponto de ruptura que acontece silenciosamente. Ele não vem com explosões ou confrontos. Ele começa com o simples ato de você escolher o silêncio, em vez da reação. A pausa em vez da resposta automática. O afastamento em vez do confronto. Esse ponto de ruptura é interno. É quando você decide que sua energia não é mais um recurso disponível a todos. Que seu tempo, seu espaço e sua paz são sagrados. E quando isso acontece, o mundo entra em crise. Porque o mundo se acostumou com a sua presença garantida, com a sua resposta imediata, com a sua disposição infinita. E de repente você não está mais lá. Isso gera desconforto. Mas esse desconforto não é sinal de erro. É sinal de transformação. É a prova de que você deixou de ser uma extensão emocional dos outros para se tornar um indivíduo inteiro. Jung chamou isso de processo de individuação. O caminho em direção à sua essência verdadeira, sem as máscaras da persona, sem a necessidade de aceitação constante. Ser indisponível nesse contexto não é rejeição. É proteção. Não é frieza. É soberania. Quando você entende isso, começa a olhar para as reações alheias de outra forma. Você não se ofende mais com quem se irrita com seu silêncio. Porque agora você vê. Não era amor. Era funcionalidade. E o funcional, quando deixa de funcionar, é descartado. Mas o autêntico, o inteiro, é temido. Porque ele não pode ser controlado. Você se doa. Sempre se doou. Para manter a paz, para evitar conflitos, para não perder pessoas. Você diz sim mesmo quando sente o não gritando por dentro. Responde rápido, mesmo cansado. Explica-se, justifica-se, tenta ser compreendido, como se devesse algo ao mundo, mas o que sobra de você no fim do dia? Cansaço, frustração, um vazio que não se explica. E sabe por quê? Porque você está sendo disponível demais para quem não merece nem um minuto do seu silêncio. Ser sempre acessível, emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, não é um dom. É uma prisão. E quanto mais você repete esse padrão, mais você desaparece de si mesmo. Jung falava sobre a persona, a máscara que usamos para sermos aceitos. E essa máscara muitas vezes é feita de disponibilidade exagerada. Você não é visto como alguém. Você é visto como um recurso. Um botão emocional que os outros apertam quando precisam de atenção, alívio, validação. E depois, te devolvem à prateleira como se você fosse descartável. Isso é cruel. Mas mais cruel ainda é você continuar se oferecendo nesse jogo. A verdade é que ninguém respeita o que não precisa conquistar. E estar sempre presente, sempre dizendo sim, é o caminho mais curto para a invisibilidade. É preciso reaprender a dizer não. Assumir. A não responder. A deixar no vácuo quem só aparece para sugar. Porque só assim você começa a ser respeitado. E não por todos, mas pelos certos. A maior fonte de desgaste humano não está no que fazemos, mas no que permitimos que os outros façam com a gente. Você sente isso cada vez que responde algo que não queria, cada vez que entra em discussões inúteis, cada vez que tenta agradar quem não valoriza. Um pedaço da sua energia se perde. E essa energia, segundo Carl Jung, é a sua força vital. Ele chamava isso de energia psíquica, aquilo que move sua mente, suas emoções, sua presença. Toda vez que você reage impulsivamente, essa energia é drenada. Quando você responde a crítica que nem merecia atenção, quando tenta provar algo a alguém que nunca te valorizou, você está gastando sua alma à toa. E o que sobra é exaustão, vulnerabilidade. E quando estamos vulneráveis, viramos alvo fácil. Gente manipuladora sente o cheiro disso.
Elas não precisam gritar, nem ameaçar. Elas só acionam seus gatilhos emocionais, e você reage. Sempre, porque ainda não aprendeu a guardar sua energia. E isso Jung dizia, é o verdadeiro poder. Escolher onde, quando e como agir. Não é sobre ser frio, mas sobre ser seletivo. Saber observar antes de responder. Saber calar quando o outro só quer te arrastar para o caos. Esse autocontrole muda tudo. Você entra em um ambiente e a sua presença se impõe, mesmo em silêncio. Porque agora, sua energia está com você, e não espalhada por aí em reações inúteis. Isso é respeito. Isso é poder. Isso é individuação. O mundo não tem piedade de quem se entrega demais. E é por isso que, a partir de agora, você precisa começar a fechar as torneiras emocionais que te esvaziam todos os dias. Há um território sombrio que pouca gente explora. A manipulação silenciosa. A que acontece sem palavras duras, sem gritos, sem imposição. É aquela que se dá quando alguém aciona seu senso de culpa. Quando você se sente mal por dizer não. Quando sente que deve algo a alguém, mesmo sem saber exatamente o que. Jung chamou isso de projeção. O ato de projetar no outro o que não conseguimos encarar em nós mesmos. Mas existe um detalhe sutil e perigoso aqui. Quanto mais emocionalmente disponível você é, mais se torna o receptáculo dessas projeções. Você se torna o herói, o salvador, o terapeuta, o amigo incondicional. Mas apenas enquanto serve. Enquanto desempenha o papel que esperam de você. E por que você aceita isso? Porque teme decepcionar. Teme não ser amado. Teme ser abandonado. Mas a manipulação mais eficiente não vem do grito. Vem do silêncio, do olhar que cobra, da mensagem que pressiona, do sumiço que te força a reagir. O manipulador não quer te controlar com força. Ele só precisa que você continue reagindo como sempre. Mas o dia em que você parar de responder, o jogo quebra. O dia em que você disser não, o disfarce cai. E quando isso acontece, os outros se desesperam. Não porque te amavam, mas porque perderam o controle sobre você. Sua ausência se torna ameaça. Seu silêncio se torna espelho. E não há nada mais perturbador do que encarar o próprio reflexo. Mas você está pronto. Pronto para sair do papel que te deram e escrever o seu próprio. E esse roteiro começa com um passo simples. Não estar mais disponível. Você já notou como o silêncio incomoda mais do que 1000 palavras? Não aquele silêncio frio, de desprezo. Mas o silêncio, lúcido, intencional, estratégico. O silêncio de quem escolheu não reagir. Esse silêncio muda o jogo. Porque enquanto você falava, explicava, se justificava, os outros ainda estavam no controle. Mas quando você se cala, eles perdem o script. Não sabem mais como te alcançar. E então começam a se revelar. Vem a cobrança, a acusação, o drama emocional. Tudo para tentar arrancar uma reação sua como antes. Mas agora não funciona mais. Porque você entendeu que o silêncio não é fraqueza, é domínio. Domínio sobre si, sobre sua energia, sobre o espaço que ocupa no mundo. Jung via o silêncio como um campo fértil para a transformação. Quando você silencia, você começa a observar. E observa padrões que antes passavam despercebidos. As repetições emocionais, os jogos de manipulação, as armadilhas de autossabotagem. Tudo fica claro. E clareza nesse mundo ruidoso é um superpoder. Por isso, não se assuste se começarem a dizer que você está distante, estranho, diferente. Isso é um bom sinal. Significa que você parou de ser previsível. Parou de ser útil no sentido emocional que esperavam. E isso incomoda. Mas você não veio ao mundo para ser útil. Você veio para ser inteiro. E ser inteiro exige momentos de silêncio. Momentos onde você se escuta mais do que escuta o mundo. Onde você se respeita mais do que tenta agradar. O verdadeiro poder começa quando você aprende a ficar em paz com o desconforto dos outros. E o silêncio é o seu primeiro passo. Existe um preço alto em escolher o silêncio. Você será mal interpretado, será chamado de frio, egoísta, distante. Mas tudo isso diz mais sobre quem fala do que sobre você, porque o seu silêncio confronta. Ele retira dos outros o conforto de te encaixar em um papel previsível. Quando você para de reagir, para de explicar, para de se doar sem limites, você se torna um espelho. E o que esse espelho revela não é bonito. Ele mostra carências, expectativas irreais, dependências emocionais. Jung dizia que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas sim tomando consciência da nossa escuridão. E é isso que o seu silêncio faz. Ele traz à tona o que estava escondido. E quem não quer olhar para isso, ataca. Tenta te trazer de volta ao velho papel. Mas você já não cabe mais nele. Você entendeu que se colocar sempre à disposição é um autoabandono disfarçado.
que viver explicando seus limites é permitir que invadam seu território, e que viver para agradar é morrer por dentro um pouco a cada dia. Então sim, você será criticado. Mas essas críticas são medalhas, são sinal de que você finalmente escolheu a si mesmo. E escolher a si não é egoísmo, é necessidade. Porque se você não se prioriza, ninguém fará isso por você. O silêncio, então, se torna sua declaração mais poderosa. Ele diz: estou comigo agora, e quem quiser estar ao meu lado, que venha por inteiro. Porque você não aceita mais metades, e muito menos migalhas. Jung dizia que o processo de se tornar quem realmente somos exige isolamento, mas não um isolamento triste, desesperado. É um isolamento sagrado, um período onde você aprende a escutar sua própria voz, sem o barulho do mundo. Sem a pressão de agradar, sem a necessidade de responder, sem a obrigação de estar presente para todos. E nesse espaço, algo mágico acontece. Você começa a se reconstruir. Começa a redescobrir o que gosta, o que acredita, o que realmente importa. E então lentamente aquilo que antes era vazio se preenche com presença. Sua própria presença. Não é mais carência, é completude. E essa nova versão de você assusta. Porque agora, você não precisa mais implorar por atenção. Não precisa mais se explicar. Não precisa mais aceitar o que não te serve. Você se basta. E nesse bastar-se, você se torna raro. Porque enquanto o mundo corre atrás de validação, você caminha em direção à sua essência. Ser incompreendido fará parte. As pessoas vão se afastar. Algumas por não entenderem, outras por não aceitarem. Mas todas elas te mostrarão quem estava ao seu lado por quem você é e quem só estava por conveniência. E isso liberta, porque agora você não está mais disponível para relações superficiais, para conversas vazias, para emoções descontroladas. Você está disponível apenas para o que expande sua alma. E isso, meu amigo, é o começo da verdadeira liberdade. Você acha que perdeu pessoas, mas na verdade, se libertou de vínculos que só existiam porque você era funcional. As pessoas que se afastam quando você se protege nunca estiveram realmente com você. Estavam com a versão sua que era útil, previsível, conveniente. E perder isso não é uma perda. É um livramento. Quando você para de estar disponível para tudo, você começa a se tornar valioso. Porque o que é raro é respeitado. O que é escasso é preservado. Mas o que está sempre disponível, sempre acessível, se torna invisível. E você não nasceu para ser invisível. Você nasceu para ser inteiro. Só que ser inteiro exige coragem. Coragem de desapontar, de ser mal interpretado, de ser rejeitado. Porque só quem suporta ser incompreendido pode viver a verdade. Carl Jung falava que o verdadeiro crescimento está na ruptura com o coletivo. No momento em que você para de viver pelo olhar dos outros e começa a viver pelo seu próprio. Isso assusta, mas também liberta. Porque agora você não se vende por migalhas. Não aceita mais ser palco para a projeção dos outros. E essa mudança, embora dolorosa, é o renascimento da sua identidade. A partir daqui, cada decisão sua começa a vir de dentro. Não mais da necessidade de agradar, mas da vontade de ser fiel a si mesmo. E essa fidelidade é o maior ato de amor que você pode praticar. Agora que você se retirou, que cortou os fios que te prendiam, começa o silêncio verdadeiro. Não aquele incômodo, mas o silêncio que cura, que preenche, que reorganiza. No começo ele parece vazio, mas logo você percebe que esse vazio é fértil. É nele que nasce a clareza. É nele que sua energia volta para você. E com ela, sua identidade. Jung dizia que não há individuação sem solidão, porque é na solidão que você se escuta. E quando se escuta, você para de se trair, você para de se adaptar a ambientes que te sufocam. Você para de insistir em relações que só existem por inércia. E aí tudo muda. Você deixa de ser reação e vira criação. Deixa de ser reflexo e vira luz própria. E os que ficarem, esses merecem o seu silêncio, a sua presença, a sua verdade. Porque passaram pelo teste mais difícil. O de te amar mesmo quando você não era mais útil. Quando você se torna indisponível para o mundo, você se torna disponível para si. E aí começa a verdadeira vida. Aquela onde você não aceita mais restos emocionais. Onde você escolhe sua paz acima de qualquer aparência. Onde você entende que ser amado não vale nada se para isso você precisa abandonar a si mesmo. Então, se chegou até aqui, respire fundo. Você está renascendo. E esse renascimento pode doer, mas te transforma em alguém inquebrável. E agora você finalmente entende. Quando você para de estar disponível, tudo muda. Inclusive você.